febre do Nilo no Brasil? Será que mais uma arbovirose circulando no Brasil? Então, esse é o tema da nossa palestra. Nós iremos abordar sintomas, os vetores, profilaxia, tratamento e vigilância. Meu nome é Leandro Leiter Xavier, sou doutor em medicina tropical. Inicialmente, o vírus da febre do Nilo, ele foi identificado em 1937, né, em Uganda, na África. Lembrando que inicialmente a febre amarela, o Zika, o chikungunya e a dengue também são doenças que foram identificadas primeiramente também na África, né? Então são outras arboviroses que foram identificadas também inicialmente na África. Depois da sua descoberta em Uganda, durante as primeiras décadas, o vírus da febre do Nilo, ele ficou restrito ao norte da África, ao oeste da Ásia, à região do Oriente Médio e à Europa Mediterrânea, né, que é aquela parte da Europa muito próxima ao mar Mediterrâneo. E ocorreram pequenos surtos dessa doença em humanos e também em equinos, né? Aqui nas Américas ocorreu um surto, né, em 1999 em Nova York, Estados Unidos, onde causou mortalidade de milhares de aves, né, e infectou dezenas de pessoas, levando a 21 óbitos, né? E depois desse surto em Nova York, a febre do Nilo se disseminou para dezenas de estados dos Estados Unidos, né? Praticamente todos os Estados Unidos. Após essa disseminação pelos Estados Unidos, Canadá, a febre do Nilo foram detectadas em vários animais da América Central, né? Destacando o México, né, e ilhas do Caribe, né? Então ela começa a se deslocar no sentido da América do Sul, né, indicando uma possível disseminação na América do Sul. Vou falar um pouquinho então com essa chegada da febre do Nilo, né, na América Central, né? A Organização Mundial da Saúde e a Organização Pan-Americana da Saúde, OMS e OPAS, ele recomendou no Brasil que fosse criado um Sistema Nacional de Vigilância da Febre do Nilo Ocidental, tá? Esse sistema foi criado em 2003, né? Devido à recomendação dessas duas instituições internacionais de saúde, né? Evidentemente que a criação desse sistema é porque era iminente a ameaça da chegada da febre do Nilo, né, por aves migratórias, né? Então, os primeiros achados sorológicos em animais, em equídeos e aves, né, no Brasil, os primeiros estudos, né, mostravam, foram feitos na região do Pantanal Mato-Grossense, tá? O Pantanal ali, que pega o sul do estado do Mato Grosso, né? E a maior parte realmente está no estado do Mato Grosso do Sul. Então, próximo, o primeiro caso de febre do Nilo em humanos, ele foi registrado
em dezembro de 2014, né, um vaqueiro que residia na zona rural do município Aroeiras do Itaim. É um município que localiza-se a cerca de 350 quilômetros de Teresina, né, e muito próximo à cidade de Picos, tá, uma das maiores cidades do estado do Piauí. Esse vaqueiro, né, que foi o primeiro caso humano no Brasil, ele apresentou encefalite, né, e sobreviveu à doença, né, e depois apresentou sequelas neurológicas, tá? O segundo caso em humanos foi de uma jovem, tá? Na cidade de Picos, ou seja, mostra que é possível que tenha alguma circulação já da febre do Nilo nessa região, então a vigilância tem que estar super atenta, tá? Porque o primeiro caso foi a 28 quilômetros de Picos, né, em 2014. Em junho de 2017, foi uma jovem que teve um quadro de paralisia muscular flácida aguda. Ela foi tratada no hospital universitário da Universidade Federal do Piauí, né? E recebeu tratamento e ela teve uma recuperação sem sequelas, né? Sendo que esse segundo caso só foi divulgado agora em fevereiro de 2018, né? Ele ocorreu em junho de 2017, mas o Ministério da Saúde divulgou somente agora em fevereiro de 2018 esse segundo caso em uma jovem na cidade de Picos. Então, evidentemente, as pessoas perguntam, né, como é que essa doença chegou ao Brasil, né? Lembrando que o Brasil faz parte de rotas migratórias de aves, né? Certo? Essas aves, elas saem do hemisfério norte em direção a regiões mais quentes, né? Nas Américas, né? Na América do Sul e no Brasil. Então, toda vez que tiver grande mortalidade de aves migratórias, você deve redobrar a atenção de possível infecção por febre do Nilo. A vigilância também deve redobrar as atenções em importações de aves de regiões endêmicas da febre do Nilo, né? Então é necessário identificar rapidamente para fazer um bloqueio. Esse próximo slide ele mostra o ciclo biológico da febre do Nilo. Então você tem são diversas espécies do mosquito Culex, né? Esse mosquito ele se alimenta do hospedeiro natural. O hospedeiro muitas vezes são aves, né? Essas aves migratórias. Ele adquire, ao realizar a fêmea a hematofagia, ela adquire o vírus, tem um período aí de incubação no vetor, e possivelmente esse vetor ele pode se alimentar depois, fazer repastos, né, em equinos, né, e humanos, né, sendo que esses são hospedeiros acidentais, né. Então muitas vezes ali a fêmea do Culex ela acaba se alimentando de sangue em humanos, transmitindo a doença, e também em equinos. Aqui eu aproveito para só destacar que também na febre do Nilo foi comprovada a transmissão transovariana. Então o Culex infectado ele já consegue passar o vírus para suas proles, né? Então é uma forma de manter o ciclo biológico na natureza, né? O próximo slide, por favor. Então aqui na foto tem o Culex, lembrando que
já foram identificados mais de 60 diferentes espécies capazes de transmitir a febre do Nilo, porém 10 têm uma importância biológica maior nessa transmissão, tá? Existem espécies de Culex exclusivamente que se alimentam exclusivamente de aves, né? Mas tem espécies também que, além de aves, elas se alimentam acidentalmente de mamíferos, né? O homem e equinos, né? Podendo transmitir o vírus, né? Das aves, né? Para o humano ou para o cavalo, né? Então esse é o ciclo biológico que vocês estão vendo aí no slide 7, né? E no 8, a foto do vetor Culex. Então, lembrando que existem também outras formas de transmissão da febre do Nilo, mas sem importância epidemiológica, né? Transmitido através da placenta para os fetos, né? Também transmitida para os recém-nascidos pelo leite ou pelo colostro, tá? O vírus pode ser transmitido também por transfusão sanguínea, por transplante de órgãos e também por infecção acidental de técnicos de laboratório, tá? Sendo que essas formas de transmissão, elas não têm muita importância epidemiológica, né? Porque são formas pouco frequentes. Então você tem, em relação aos sintomas, que é o nosso próximo slide, mostra que um percentual de 20 a 30% apresenta formas leves da doença, né? Frequentemente acompanhados de mal-estar, náuseas, vômitos, mancha vermelha na pele, dores nos olhos, né? Cefaleia, dor na cabeça, né? Mialgia, dor muscular. E esse quadro clínico é muito semelhante ao quadro da dengue, né? Então é muito semelhante também a um quadro de chikungunya, tá? Então você imagina mais uma arbovirose circulando, o mais complexo fica basicamente a identificação correta da doença, né? Principalmente que os sintomas são muito semelhantes, né? Então você vai requerer técnicas de biologia molecular, de PCR, para a identificação correta da doença. E você tem um percentual muito pequeno que desenvolve formas graves, né? Que essa forma mais grave, ela envolve basicamente encefalite, né? Inflamação do cérebro, inflamação também das meninges, né? Pia mater, dura mater e aracnoide, né? Que são membranas que protegem o sistema nervoso. E então, assim, você tem um percentual de 20 a 30% que vão ter só esses quadros: mal-estar, náusea, vômitos, manchas vermelhas na pele, dores nos olhos, cefaleia, mialgia, né? E um percentual muito pequeno, né, aproximadamente 1 a 2%, desenvolve formas mais graves. Evidentemente que a forma mais branda, você tem basicamente reposição intravenosa de fluidos, né? E um suporte também, né? E já as formas mais graves, ela envolve um acompanhamento muito maior, né? E até internação hospitalar. Ainda não há vacina para a febre do Nilo, importante destacar isso. Então, lembrando que esses foram 2 casos na região de Picos, Piauí, 2 casos da febre do Nilo em humanos, né, no Brasil, e os 2 casos na região, um em Picos e outro muito próximo, né, 28 km de Picos, Aroeira do Itaim. Então, possivelmente, possa estar ocorrendo
uma circulação da febre do Nilo em aves, e é possível também que haja outros casos em humanos que não foram ainda detectados. Então a vigilância tem que estar sempre muito ativa, particularmente nessa região, né? E a vigilância no Brasil inteiro deve também estar super alerta para a importação de aves, principalmente de países onde a febre do Nilo é endêmica. Então é isso. Estamos finalizando essa mini palestra. Agradeço a todos que assistiram e